Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto II. E hoje são 24 de março de 2020 e você está na zona em quarentena. Pois é, gente, mais um programa no ar, mais um programelho nessa onda pandêmica aqui que a gente está vivendo, né, trazendo mais uma edição aqui do Zona em Quarentena. E hoje, pela primeira vez, temos cá um convidado bem especial, trazido pelo senhor Denis Augusto, que é o Cadu Lopes. Cadu, por favor, se apresenta aí, cara, e fala um pouco da sua atividade, que nesses tempos tem sido mais pertinente e importante do que nunca. Fala aí, rapaziada. Eu sou apresentador e repórter da TV Alterosa, que é afiliada do SBT em Minas Gerais. Desde já quero agradecer aí a todos vocês pelo convite e a galera que está acompanhando o podcast, que é muito importante a gente sempre ouvir e seguir canais de comunicação, seja podcast, TV, rádio, não importa, que passem uma informação precisa e importante. É um trabalho muito importante que vocês estão fazendo aqui. Como você disse, mais do que nunca, a gente tá sendo importante para a população que até pouco tempo atrás estava jogando pedra na gente. Uhum. Exatamente, a classe jornalística, né, que tem apanhado tanto aí nos últimos meses, aí, se não nos últimos anos, né? Agora parece que realmente alguma coisa de uma força maior acaba unindo, né, Cadu? Como é que tá sendo, cara, essa rotina de trabalho pra você que tá direto aí? Porque, mal ou bem, aqui a gente é uma coisa meio não, né? Totalmente amadora, né? Mas você tá realmente de frente aí nessa coisa. Como é que tá sendo essa mudança, cara, na rotina? Porque eu imagino que isso deve ter mexido aí com o editorial de todo mundo que tá ligado nessa área de jornalismo. Exatamente, velho. Deixa eu só informar, eu sou de Varginha, né? Aqui a TV Alterosa é uma das principais afiliadas do SBT, então aqui essa afiliada é do estado de Minas inteiro, né? Então eu fico numa praça que fica no sul de Minas. Uhum. A gente pega o sul e sudoeste de Minas Gerais, mais ou menos a 144 cidades aqui da região, mais ou menos uns 2,5 milhões de habitantes da nossa região, né? Então, cara, a TV Alterosa, assim, é uma das, vamos dizer assim, das três grandes que tem aqui na região, a Globo, que é no caso a EPTV, que também é afiliada, e a Rede Mais, que é afiliada da Record, a gente é uma das menores. Tem uma equipe mais enxuta, com menos profissionais trabalhando, mas a gente consegue exercer a nossa função aqui sendo a segunda, às vezes primeira em audiência. Dito isso, o que aconteceu nos últimos dias foi uma coisa que eu posso dizer em 10 anos de jornalismo, eu nunca vi na minha vida. O que acontece? Minas Gerais, como o pessoal está acompanhando, não é um estado com muitos casos. Está aumentando, né, gradativamente, conforme o noticiário estadual e nacional, mas não é um estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados mais atingidos pela crise. Aqui na minha região não tem muitos casos suspeitos, uma média aí de 200, 300, perto de outros estados pífia, né? Perto do que a gente está enfrentando. E os que estão confirmados são 3 até o momento, e confirmados recentemente. Então o que acontece? Para preservar as equipes de jornalismo, as empresas estão tomando medidas de contingenciamento. No meu caso, na minha empresa, a gente tinha entre os câmeras, os repórteres cinematográficos, a galera que vai pra rua fazer matéria com os repórteres, um cardíaco e uma pessoa com leucemia crônica. Nossa. Tiveram que ser afastadas imediatamente assim que o surto tomou conta. Fora isso, tem idosos, tem as pessoas do RH, do comercial, né, que são os contatos comerciais que vendem, que já estão em home office. E acho que nesse início de semana, na segunda-feira, que veio ações maiores, condizentes com o que o nosso querido, amado e sagrado presidente havia proposto, juntamente com a sua equipe econômica, que era a questão dos 4 meses lá, e que não deu muito certo, que ele arregou. Mas com todas essas informações, a empresa, assim como outras empresas, também tomaram providências de afastar mais funcionários. Então a equipe ficou mais reduzida. Hoje, para um jornal de 1h15,
no horário do almoço, que é o principal horário aqui da região, nós temos eu de repórter, um repórter cinematográfico, um produtor, um editor responsável e um editor de vídeo para produzir esse jornal inteiro. A gente não sai, que é uma medida protetiva para os funcionários, né? Que é não fazer matéria para fora, a gente faz só no entorno ali da emissora. E é isso, velho. Tipo, a outra repórter que trabalha comigo, ela teve as férias adiantadas. Anteciparam as férias dela. Uhum. E a gente tem álcool em gel em todos os setores da emissora. A recomendação é para lavar a mão o tempo todo. O microfone fica mergulhado no álcool em gel, né? O tempo inteiro. Então, passando de mão em mão. Do microfone, a gente tirou a espuminha. Eu não sei se vocês lembram o caso do basqueteiro lá, o jogador da NBA, que tocou os microfones lá brincando e depois ele foi contaminado. O Roberto lembra. O Roberto não só pegou, como transmitiu para os colegas de equipe. Você tá me entendendo a gravidade da espuma, né? Tanto é que a Globo, agora o pessoal tá zoando que depois do pau de selfie, ela inventou o pau de microfone, né? Que agora fica aquele microfone no bastãozinho agora. Mas é isso, cara. Acho que realmente interessante a gente pensar nisso, porque são duas, assim, lógico que tem diversas profissões aí, diversas atividades que estão nessa linha de frente, né? Que não podem se dar ao luxo ou atender a necessidade de um home office, de um isolamento, que são os médicos, equipe de segurança e tudo mais, mas também, cara, os jornalistas, os repórteres que, graças a eles, né, graças a vocês, é que a gente tem aí realmente esse fluxo de informação e pela primeira vez em muito tempo parece que a galera tá realmente se conscientizando de procurar as melhores fontes, as mais confiáveis possíveis. Saiu uma pesquisa hoje falando o papel da imprensa e essa proximidade, reaproximação do público, né? Uhum. Com a imprensa tradicional. Então, nessa pesquisa tinha mais de 50% a televisão. Tipo assim, as pessoas acreditam nos meios de comunicação? Acho que foi mais ou menos essa pergunta dessa pesquisa. Aí, tipo, pessoas, mais de 50% televisão, mais de não sei quantos da rádio, por aí vai. E ficaram bem abaixo, tipo uns 10, 12%, WhatsApp e Facebook. Eu ainda acho um número muito alto. Sim. Entendeu? As pessoas acreditarem ainda 10, 12% de não sei quantos mil entrevistados, de que ainda acreditam que o WhatsApp e o Facebook são meios confiáveis aí de você ter informações válidas para enfrentar uma crise como essa, né? Mas vivendo e aprendendo, né? Tomara que daqui para frente as pessoas aprendam que os meios de comunicação tradicionais, eles não estão contra a população, muito pelo contrário, estão a favor. E pode ter um equívoco ou outro, como qualquer outra profissão, mas a gente tem a hombridade, diferente de outros grandes, né, as séculas do caos, que, né, posso nomear vários políticos, que quando a gente erra, a gente faz uma errata, né? Sim. Tipo, opa, errei, foi mal, vamos tocar o barco daqui pra frente. Tá certo. De manhã eu tava fazendo home office e eu tava com a CNN ligado do lado aqui. E eles mostrando a Avenida Paulista, assim, vazia, que é um cenário mais, já catatônico, né? Mas aí mostrando uma banca de jornal, a banca de jornal tava aberta. Aí eles relataram que as bancas de jornais são exceções na questão de restrição, por causa que o governo entende que todos os modos que a pessoa tem de se comunicar, de se informar corretamente sobre o caso, não devem ser privados. Então a banca de jornal está aberta mesmo, tipo, o mínimo de pessoas que ainda vai comprar um jornal na banca para se informar corretamente. Denis, eu só queria fazer um adendo antes de a gente começar, que é um cenário catastrófico, não catatônico. Desculpe. A cidade não tá tudo quieto, mas não significa que esteja catatônico. Mas é isso aí. Vamos lá, gente. Então, Cadu, fica com a gente aí, cara. Seja bem-vindo e obrigado por ter trago essa experiência aí. E vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Vamos pro bloco de notícias. Vamos lá. Bom, galera, as notícias de hoje, diferentes do último programa, a gente vai pro cenário internacional, né? Semana passada a gente falou um pouquinho aqui mais
do início dessa mobilização, né, que estavam acontecendo em alguns estados. Eu usei o case do estado do Rio de Janeiro. O Roberto trouxe um pouco da experiência de São Paulo também, como é que está sendo. E agora as notícias correm muito rápido e a gente está vendo um quadro que está se desenhando, principalmente nos Estados Unidos, que tem tudo para se tornar o epicentro da pandemia atualmente, né? Então eu separei aqui algumas notícias para ilustrar essa questão de como tá o panorama norte-americano. Então vamos lá, notícia do G1 aqui, olha. Coronavírus, Nova York pode ficar sem equipamentos médicos em 10 dias, né? O prefeito Bill de Blasio diz que pessoas vão morrer sem equipamentos necessários e o estado de Nova York é o epicentro de crise nos Estados Unidos, com mais da metade dos casos no país. Ainda aqui, seguindo uma notícia da Veja, no site da Veja, Nova York vira epicentro da pandemia, com metade dos casos de coronavírus dos Estados Unidos. Segundo a matéria, o estado de Nova York, na costa leste dos Estados Unidos, tornou-se o epicentro da epidemia do novo coronavírus no país, com mais de 20.875 pessoas com a Covid-19, a doença causada pelo vírus, né? E ao menos 157 mortos. A região é responsável por metade dos casos americanos e quase 6% de todo o mundo. Então, assim, são alguns números para a gente pensar o seguinte: a gente pensa que em todos os sistemas de segurança e controle e recursos que a grande potência que são os Estados Unidos, Nova York, que é o coração financeiro e cultural que a gente aprendeu, né, com Hollywood dos Estados Unidos, e você vê que a situação lá está realmente assim agravante, que mais uma vez as estatísticas médicas comprovam que o avanço é exponencial, o vírus ele vai dobrando os seus números, e para quem ainda está resistente a essa ideia, os números eles não mentem. Inclusive semana passada, Roberto, a gente estava falando isso, né, que essa semana os números que a gente citou no programa anterior sobre Rio de Janeiro e São Paulo já seriam maiores, né? E esse quadro lá dos Estados Unidos meio que prova isso. Os Estados Unidos tá num estado meio maluco. Em Nova York, cara, tá numa parada muito bizarra, que a Ilha Hiker, né, que é uma das maiores prisões do estado de Nova York, já tem 38 pessoas contaminadas, incluindo presos e guardas que trabalham, incluindo o Harvey Weinstein, né, que foi recentemente preso por estupro, assédio, uma porrada de coisa, e ele é um dos caras que estão contaminados, assim. A gente já falou da questão de Nova York, que o grande problema dos Estados Unidos é que não possui um sistema de saúde público, então você não tem nos Estados Unidos como você entender a quantidade de pessoas afetadas, porque as pessoas não vão fazer os exames porque não tem dinheiro, ou se elas têm dinheiro pro exame, elas não vão ter dinheiro para ser internadas, e o governo tá numa discussão danada, que o governo tem o poder de sim tirar o custo disso, sabe, o dinheiro bancar isso para pelo menos o exame e a internação que é necessária ser paga pelo governo, mas nada tá sendo feito porque a gente tá na discussão, a mesma discussão que aqui, só que lá eu acho que é mais alastrado. Aqui a gente tá vendo um grupo de empresários imbecis e o presidente querendo defender a economia a todo custo, e que esquece que quem faz a economia girar são as pessoas. Então, se você tiver gente morrendo na rua, que se foda a economia, sabe? Eles estão pensando agora, tipo, porque eles querem que a hamburgueria deles não fechem, eles querem que o empregado vá lá lavar o piso da empresa dele, porque a economia tem que girar. Aí não para pensar que só fica desempregado e morre o empregado, e não para pensar que o cliente dele também é um empregado de alguém, né? Porque só tem imbecil. Nos Estados Unidos, a grande diferença é que a maioria dos burocratas tá nessa visão de a economia tem que girar. E não vai girar. Se eles continuarem nisso, vai morrer muita gente nos Estados Unidos num nível alarmante, cara. Dennis, quer comentar? Tem uma questão, vou até passar o link pro Thiago depois, que tem o Bing, cara, fez um mapa, entre aspas, real time, do mapa mundi dos casos, entendeu? E você pega os Estados Unidos, cara, o mapa dos Estados Unidos, ele é diferente do Brasil, assim, e vamos colocar, tá mais concentrado aqui no Sudeste, assim, ele tá muito espalhado, entendeu? Nos 4 cantos, assim, dos Estados Unidos, ó, em Seattle, Nova York, Flórida, tem epicentros, entendeu? Logicamente, Nova York tá o maior, só que lá tá muito mais espalhado, muito por causa dessa questão do que o Roberto salientou, que se você, por exemplo, antes de coronavírus, se sofresse um acidente de carro, você tava falido economicamente, se sobrevivesse, no caso, por causa das questões de plano médico lá e tudo mais, sim.
E também pelo fato dos Estados Unidos ser um país com grande abrangência, assim, de comunicação, assim, de troca de informações e tal, assim, e muito mais fácil lá você usar uma companhia aérea para ir de uma ponta a outra do país, assim, e é muito mais fácil você entrar nos Estados Unidos de avião, assim, por exemplo, do que viajar o Brasil inteiro de avião. Então os Estados Unidos é bem disseminado, não tem uma questão mais sazonal, assim. Isso disseminou bastante lá, cara. E, tipo, se a gente tá com problema entrar centralizado lá, lá tá muito mais espalhado. Cadu, quer comentar alguma coisa? Quero. Isso daí é culpa do ceticismo. Sim. Simples assim. A pessoa é avisada inúmeras vezes, é bom você sair daqui porque se chover vai dar enchente, vai alagar tudo aqui. Ah, não, aqui tem um negocinho, tem um desvio aqui, não vai pegar não, fica tranquilo, isso daí é uma marolinha. Aí quando vê, chega a chuva e enche a tua casa até o teto. É isso, velho. O que tá acontecendo nos Estados Unidos? O Trump, eu vou considerar como o principal responsável por isso, porque desde o começo, se vocês pegarem aí as coletivas de imprensa, principalmente a coletiva mais simbólica, é a coletiva de imprensa que ele apresentou, e aí eu estou fazendo aspas, apresentou o responsável pelo, vamos dizer assim, é um mandeta deles, né? O ministro da saúde deles. Ele estava apresentando, e aí ele saiu da coletiva, tipo, ele deu as costas pra geral. Tipo, foda-se, fica pra vocês aí. Resolve essa pica. Exatamente. Depois vocês me falam o que deu, entendeu? Aí começou a vir, igual uma locomotiva. Isso tá acontecendo no Brasil ainda hoje. Nós estamos gravando esse podcast na parte da noite do dia 24. O Bolsonaro acabou de falar em uma explanação para todo o Brasil aí pelas redes de comunicação, né, emissoras de televisão e rádio, acusando a imprensa de gerar caos e de gerar pânico e histeria nas pessoas. Na verdade, a gente tá fazendo o oposto. A gente tá falando pra população, gente, não é brincadeira. Se tá fudendo os Estados Unidos, a maior economia do mundo, lógico, que nem o Roberto, né? O Roberto falou aí, a questão do sistema de saúde americano que é pago. Você paga para suturar uma unha, e é uma grana, né? Então, tipo assim, o que o governo americano vai ter que fazer é implementar um SUS às pressas lá, atendimento gratuito para as pessoas de baixa renda, para tentar estancar essa sangria, né? Coisas que aqui a gente não vai conseguir fazer, porque a gente já tem o SUS e que não funciona muito bem. Bom, e proporcionalmente inverso aos Estados Unidos, eu tenho aqui uma matéria do jornal O Globo que diz o seguinte: Estado Islâmico recomenda que terroristas não entrem na Europa para evitar o coronavírus. Tá, essa notícia, ela não é tão recente, ela ainda é de março, ela é do dia 15/3, né? Que ela diz o seguinte, que a pandemia de coronavírus está preocupando o Estado Islâmico. Na última edição da Al-Naba, revista editada pelo grupo para seus seguidores, foi publicado um infográfico com algumas recomendações, incluindo pedido para que os terroristas evitem viagens para a Europa, os Estados Unidos e China e outros países afetados pela doença. De acordo com o site Homeland Security Today, o comunicado lista diretrizes para lidar com a epidemia. Para o Estado Islâmico, o principal conselho é confiar em Deus e buscar refúgio nele contra a doença. Mas os seguidores têm a obrigação de adotar medidas de proteção para evitá-la. Por que eu trouxe essa notícia aqui, mesmo ela sendo do dia 15, e ela é tão relevante, né? É tão bizarro isso que você vê. O Estado Islâmico montou uma revista, um infográfico, eles estão distribuindo de maneira organizada para os terroristas, para suas células terroristas. Às vezes, se você pensar, melhores instruções do que órgãos públicos, oficiais e governamentais estão fazendo. Nesse ponto de vista de controle e informação, esses poderes paralelos, eles estão trabalhando muito melhor, né? Você vê que eles inclusive falam aqui da coisa de confiar em Deus, né? Buscar refúgio nele, mas a obrigação de adotar medidas de proteção para evitá-la é uma coisa muito mais sensata do que até alguns líderes
de igreja tem feito, cara. Coisa que a gente comentou no último programa, foi o nosso tema de debate do último programa. Quem não ouviu, volta lá, a gente falou sobre isso. Então, assim, tá um quadro tão maluco, que você tem o Estado Islâmico sendo mais sensato do que muitos pastores de igreja e líderes governamentais. Tá muito maluco, né, Roberto? Cara, esse programa eu tô até... Porque a gente tá gravando depois do pronunciamento do Bolsonaro, cara. Eu já passei de um nível de revolta que eu não consigo mais me revoltar. A vontade é só tristeza, na real, que tem. Roberto deu uma volta na revolta, cara. Não, cara, tá desesperador, maluco. Enquanto qualquer especialista fala, fique em casa... Esse arrombado vai em rede nacional falar que isso aí é estratégia de terra arrasada, que tem que reabrir escola e comércio, que não pegou ele porque ele tem um perfil de atleta e se ele pegasse corona ia ser só uma gripezinha. Caraca, não é possível que falou isso, cara. Mano, vai tomar no cu. Cara, como? Assim, óbvio, a gente não vai te expor, mas aos 57 milhões de jumentos que ajudaram a eleger esse filho da puta, vamos tomar no cu todo mundo, cara. Pelo amor de Deus, eu não tenho... Cara, assim, a sorte é que todos os governadores estão vendo esse momento como um momento para crescer em cima da burrice do Bolsonaro. E não vão deixar que a doença se alastre mais do que eles vão conseguir impedir. Então, nesse sentido, eu fico um pouco mais aliviado. Mas, cara, olha o senso comum desse imbecil. Cara, o Estado Islâmico tem mais consciência sobre a vida do que o presidente do Brasil, cara. Cara, o que eu vou falar agora? Difícil, hein, Cadu? Cara, é surreal, né? Eu falava isso pro meu professor de semiótica, surreal. Ele quase me batia, mas a verdade é essa. É surreal, porque, cara, você pega, tem vídeos aí, eu acho que é do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Eu não sei se é o CV, o Comando Vermelho. Eu sei que tem umas paradas aí já acontecendo nas favelas, né? Que é o toque de recolher do crime. Me assusta ver que os caras tá mais consciente do que o nosso próprio governo. E quando fala que, né, organização criminosa, o termo correto possível, porque os caras são muito bem organizados. A questão do Estado Islâmico, mano, é foda, né? É uma história até difícil de acreditar, né? Com esse tabloide que eles criaram, e essa ata. Sim, ata, você vê troço doido, cara. Tipo, Mohamed, coloca aqui, né, as alterações aí do dia. Mas é foda, cara. Mas assim, só pra completar, velho, eu entendo completamente essa indignação com o presidente. Eu não sou a favor de panelaço, eu acho que não é um momento de panelaço. Acho que é um momento de união, mesmo o cara falando bosta. A gente tem que tentar se unir pra vencer esse inimigo incomum, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Não, como é que é? Tem uma coisa assim, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não sei se é isso que a gente vai precisar usar, mas tudo bem. Tá tudo confuso. Mas eu acho que a situação é essa. A gente precisa agora de união. Eu sou um cara, assim, que eu, desde o primeiro momento que o Bolsonaro surgiu, totalmente contra. Mas eu também era daqueles caras que não queria que o Partido Trabalhista voltasse ao poder. Em resumo, o meu presidente era outro, eu tinha escolhido outra pessoa, mas falei, porra, vamos dar uma chance pra esse cara aí. Mas infelizmente se mostra aí uma decepção humana. Fez uma escolha até que, na minha humilde opinião, inteligente. Esse Mandetta aí é um cara que te passa um pouco de tranquilidade quando ele explana, quando ele explica, quando ele conversa ao povo, né, pelos meios de comunicação. Mas é uma situação muito complexa, cara, porque é uma desorganização tremenda por conta do chefe de Estado, o próprio chefe de Estado. Você acha que o Mandetta, em sua, talvez, em seu conhecimento técnico com relação ao coronavírus, as informações que ele deve conseguir com a OMS, que ele foi um dos primeiros, lembrando que ele foi um dos primeiros caras no mundo que falou para a OMS que já era para ter colocado pandemia, entendeu? Só que o problema talvez seja o bloqueio vindo do nosso presidente, que não é organizado e por motivos ideológicos ele acaba comprometendo aí 200 e tantos milhões de habitantes, né?
E também os nossos vizinhos, né? Porque não vai ficar só aqui. O negócio vai espalhar pra América do Sul inteira. Eu fico pensando no caso do Mandetta, cara, porque assim, ele pega-se o cara todo dia, cara, chega lá 6, 7 horas da noite, senta lá numa coletiva cheia de câmeras de imprensa, né? Com 400 mil perguntas pronta pra fuder o cara, né, velho? E ele vai lá, responde cada uma, assim, às vezes até ele perde um pouquinho o estribeiro, mas ele consegue manter uma postura, né? Responde, tenta dar informação e tal, assim, passa o dia inteiro tomando a decisão que vai decidir o futuro do país efetivamente. E aí ele sai de um chabu desse, assim, né, cara? Agora eu vou dar uma descansada e senta na cadeira. Parece Bolsonaro falando bosta na televisão, cara. Ele deve ficar muito puto isso, cara. Nossa, pai. Pensa comigo, ó, ele foi um cara que eu não sei se todos assistiram a entrevista do Bolsonaro com o Ratinho, que eu acho que é uma entrevista que não deveria ter sido feita, mesmo eu trabalhando no SBT. Porque é completamente partidária e sem perguntas que deveriam ser postas ali ao nosso chefe de Estado. Mas todo mundo sabe o que o Ratinho pensa sobre o Bolsonaro. Dito isso, as respostas que o Bolsonaro dava com relação a cultos religiosos, isso que ele falou agora há pouco, nessa explanação de não fechar as escolas, não fechar isso, né? Não fazer essa balbúrdia, né? Esse fechamento aí das cidades, isso daí foi tudo dito minutos depois que a junta médica que faz parte aí do que está à frente da organização, junto com o Ministério da Saúde, havia dito, não vá à igreja, não vá a culto, não entre em aglomeração, vamos precisar de isolamento, distanciamento social. Aí o cara vai e dá uma dessa. Então, assim, os caras, eu vejo isso, os caras os médicos, os virologistas, os infectologistas, os caras que estão lá em cima, que fazem parte desse corpo clínico aí federal, eles estão lutando com todas as armas que eles podem para tentar o quê? Apagar o que o nosso presidente fala de imbecilidade. É simples assim, apagar fogo. Vários outros ministros, a gente acompanhou durante o ano, quem acompanha noticiário político sabe que durante o ano passado e durante o início desse ano, vários ministros tiveram que apagar fogo que o nosso presidente, com sua boca amável, né, com sua fala totalmente reluzente, que espalha só alegria ao mundo, disse. E vai continuar dizendo, porque esse é o aspecto cognitivo do nosso presidente, que é um boçal que não sabe nem o que ele está fazendo ali. Infelizmente, a verdade é essa. Para fechar aqui o nosso quadro de notícias, né, a gente sempre traz alguma fake news que esteja rodando aí na semana, né, para desmentir aqui, para deixar a galera mais informada. Então, segundo link aqui da matéria do G1, é fake que imagem mostra vacina contra o coronavírus feita por cientista nos Estados Unidos. Isso porque tem sido compartilhado aí nas redes sociais uma imagem de uma caixa e sachês com a inscrição Covid-19 e a seguinte legenda: vacina pronta, capaz de curar o paciente dentro de 3 horas após a injeção. Tiremos o chapéu para os cientistas dos Estados Unidos. Então, cara, mas isso é de uma cretinice, velho. Puta que lá merda, mano. Pois é, então assim, é fake, tá, gente? Não existe em país algum até o momento qualquer tipo de vacina que seja comprovadamente eficaz contra o novo vírus, né? Alerta aí o infectologista Reinaldo Kfouri, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, assim, gente, existem certos medicamentos aí que estão sendo estudados, né? O próprio Trump já falou que se precisar de recursos, ele vai liberar e tudo mais, mas a própria OMS ela cita o seguinte: olha, até o momento não há vacina nem medicamento antiviral específico para prevenir ou tratar o Covid-19. Então, a gente quer muito que tenha, tá, gente? Mas não é, e é uma sacanagem. E aí a gente fica pensando assim às vezes: será que alguém faz esse tipo de coisa pelo simples
pelo simples prazer mórbido, né, de brincar com o sentimento e a esperança das pessoas, ou já é plantando aí uma possível intenção de vender algum tipo desse medicamento, porque tem gente que vai se aproveitar disso, né? É foda, né, Roberto? A gente que tem aí briga com os pais, né, pra não acreditar em coisas de WhatsApp, é foda quando recebe isso, né? Ah, cara, assim, o grande problema é que as pessoas, elas ao mesmo tempo são muito céticas com a seriedade do vírus e elas acreditam em coisas mega fantásticas. Não, foi um cientista na China que criou o vírus para derrubar a economia mundial. Não, mas os Estados Unidos, né? E é toda uma narrativa que ela tem uma estrutura para criar uma história, né? A China é o vilão e, os médicos dos Estados Unidos desenvolveram uma vacina. Cara, a vacina demora no mínimo 1 ano. Com você tenta, sabe? A gente não tem nem, sei lá, 5 meses que a doença começou a brotar com uma parada, sabe? Então, eu sempre uso esse exemplo para coisas distópicas, é o duplo pensamento do 1984, que é você pensar duas coisas opostas, mas elas fazerem sentido na sua cabeça. Nesse momento, o cidadão médio vive o duplo pensar, cara. É um pensamento que esse vírus não é nada, mas ao mesmo tempo, foi a China que criou para desestabilizar o mundo e os Estados Unidos que vai nos salvar. Então, é muito maluco. A gente sempre pede, cheque informações, a gente que é um cara da imprensa, a imprensa tem um compromisso, cara, sabe? Óbvio que você tem jornalistas e jornais que têm uma visão. O dono do jornal tem uma visão e cada jornalista tem a sua. Mas você tem que saber separar o joio do trigo. Então, os meios de comunicação ainda são a fonte mais confiável. Especialistas, jornais, rádios, cara. Quando você vê coisa de opinião, achismo, não leva a isso. Procura quem tá cobrindo, quem tá trabalhando, quem alerta. Não vem nessa de, vai passar sem ninguém sofrer, ou escutar dono de restaurante de hambúrguer merda falando que a gente não pode parar a economia porque uns 7 milzinhos vão morrer. Então, se atentem, gente, sempre. A gente pede pra quem tá ouvindo, se receber do pai, se receber da mãe, de parente, manda pra gente um fake news pra gente botar aqui por A mais B porque não faz sentido, que é sempre importante. Você pega esse trecho, mostra pro seu parente, corta e manda no áudio no Zap, que a gente sabe que velho adora áudio no Zap, que a gente tem esse compromisso aqui de não deixar que isso se espalhe. E entrando agora aqui no nosso bloco de notícias culturais e também esportivas, por que não, né? Porque este é um evento esportivo ao qual vamos falar aqui. Eu cito matéria do G1, né? Mas vocês já devem ter visto isso aí espalhado em vários veículos de comunicação. Olimpíada de Tóquio é adiada para 2021 após pedido de primeiro-ministro do Japão. Abe Shinzo pediu ao Comitê Olímpico Internacional para adiar os jogos que deveriam acontecer em Tóquio neste ano, né? O primeiro-ministro do Japão, aí, o Abe Shinzo, confirmou nessa terça-feira, hoje, dia 24, que pediu ao COI o adiamento de 1 ano da Olimpíada de Tóquio, que estava programada para o dia 24 de julho, né? E a autoridade esportiva aceitou, e a competição foi postergada para 2021. Até anteontem, eu estava assistindo um jornal e ainda tinham membros do COI ali dizendo que talvez não fosse afetar, porque, assim, gente, nós trabalhamos com marketing e estatística. Os caras acenderam a tocha, mano. Sim, Os caras queriam muito rolar o negócio. Pois véio. Mas então, assim, eles estavam lidando como se os números fossem precisos, né? Tipo, não, tem aqui uma previsão que as coisas vão se alastrar de maio a junho, e aí julho, ali pro finalzinho de julho, já vai estar legal e tal pra poder fazer. Não, gente, não é assim, né? E isso, eu vou dar até mais espaço aí pro Roberto, que manja mais de esporte, ele, o Denis, enfim, o Cadu, se quiser comentar, mas até não só o evento em si, gente, mas a preparação dos atletas. As pessoas não estão podendo ir pros centros olímpicos para poder treinar. Esportes de coletivo, você não pode juntar as pessoas para poder fazer o treino, o cara não pode sair na rua, sabe? E aí, como é que é? Você vai ter uma Olimpíada com centenas de atletas mal preparados, mal organizados. Realmente não tem como, né, Roberto? Então, o COI se mostrou uma organização mais cuzona que a FIFA, né, cara? Porque até semana passada falou, não, vamos adiar em 1 mês, né? Tinham confirmado adiamento em 1 mês. Gente, tá vivendo uma pandemia mundial, você quer adiar em 1 mês para receber atleta do mundo inteiro,
num país, sabe, e o Japão também tem muito idoso, o COI, ele mostrou um pensamento ao dinheiro, óbvio, e principalmente do atleta olímpico, né, a Olimpíada tem esse fator, acho que mais que a Copa do Mundo, os caras muitas vezes chegam na competição no limite físico, então é muito comum que na preparação para uma Olimpíada, o cara se machuque, fique de fora, então é mais um ano, mais um ciclo para esses atletas, mas pensa o quão pequeno é isso comparado a espalhar uma pandemia, sabe? Eu acho que o Comitê Olímpico Internacional foi muito irresponsável no tempo que ele demorou, cara, pra adiar isso. O grande problema é que a gente tá lidando com uma questão humana pensando na carteira. E eu não tô falando da gente que, tipo, é assalariado, que trabalha. Eu tô falando dos caras que geram bilhões e bilhões e bilhões e bilhões pro próprio bolso. Uma parada que não vai doer no bolso deles, mas eles não querem perder o que pra eles é migalha. Se fosse a gente, cara, seria muito dinheiro. Pra esses caras não é nada. Mas eles não querem largar a mão do conforto. Eles não querem largar a mão da rotina que eles criaram. Então, a decisão foi acertada, mas foi extremamente tardia. Tem então uma questão que eles colocaram e que é, entre aspas, para inglês ver, eles falaram, não, a gente tem que fazer os jogos agora por causa que a Vila Olímpica já está toda comprometida para depois dos jogos, para pessoas virem morar, porque nós já vendemos locais. Mano, para, velho. A gente sabe que isso acontece, teve aqui no Brasil, mas, cara, é um cenário que tá todo mundo parando, velho. Tá todo mundo tendo que mudar sua vida, cara. A vida, assim como a gente já falou algumas vezes aqui, vai voltar a repetir muitas vezes ainda. O mundo mudou, cara. A vida de todo mundo mudou pra sempre depois disso, cara. Não tem como, por causa de, sei lá, umas pessoas ali que, tipo, tá banco adiando prazo, leis trabalhistas sendo revistas no mundo inteiro e tal assim. Você colocar isso na culpa da galera que vai morar na Vila Olímpica depois, cara, é muito sacanagem isso, velho. Até os velhinhos que jogam baralho aqui na praça aqui perto de casa, que é um evento muito mais fidelizado do que qualquer Olimpíada, cancelaram? A Olimpíada não vai cancelar? Então, cara, é muita cachorrada, assim. E eu só corroboro com essa questão que o Roberto falou, a questão esportiva, cara. O atleta, ele não é tipo que nem Copa do Mundo, que o cara vai jogando uma eliminatória ali, mas os jogadores passam seleção ali, passam 60, 70 jogadores a chegar na Copa do Mundo. O atleta que disputou a Olimpíada em 2016 aqui no Rio, ele se preparou 4 anos pra 2020. E, tipo, nesse tempo final aqui, ele faz parte de um planejamento de 4 anos, né? Um planejamento de 2, 3 meses, entendeu? Pra fazer a parada. Vamos colocar assim, uma pandemia acalma em setembro, outubro. Os resultados iam ser ridículos, entendeu? A gente ia ter, tipo, só por ter. E isso se perder totalmente o que, teoricamente, diz a filosofia da Olimpíada, né? Que é a questão de sempre superar seus limites, mas usando do espírito esportivo, do espírito de equipe. E, tipo, é totalmente errado. Foi só no bolso que pesou dos caras mesmo, velho. Não tem nem clima, né, Cadu? Cara, ninguém tá pensando nisso. Complementando um pouco o que vocês falaram, tem esse caso aí acho que é a Atalanta, um time aí italiano, né? Aí teve esse jogo aí com um time espanhol, a torcida foi lá, Valência na Champions, né? Tipo, o bagulho já tava espalhando, né? O vírus já tava disseminado na Itália e se propagando na Europa, né? Aí os caras já sabendo que a merda tava acontecendo, mesmo assim fizeram esse jogo, essa partida. E aí espalhou mais o vírus. É exatamente isso que o Roberto falou. É a grana. É o brasileiro imbecil que, em detrimento da morte das pessoas, ele lucra ostensivamente, ficando cada vez mais rico, quando o pobre, o cara que depende do serviço para poder sobreviver e não ostentar como esse empresário, ele acaba lucrando com a morte. E é isso que está acontecendo, cara. Tem muita gente aí no mundo. O COI é uma empresa que se assemelha muito à FIFA. A FIFA é mais corrupta, né? Tem muitos mais casos de corrupção. Tem até um documentário bacana, se não me engano, americano aí, dos casos da FIFA. Mas a grana fala mais alto. Sempre vai falar mais alto. É a questão. Eu tava até conversando com uns amigos até do Rio de Janeiro aí, que a gente tava conversando sobre a questão do Roberto Justus, né? E de justo ele não tem absolutamente nada ao falar sobre essa epidemia e falar que é uma coisa que estão fazendo alarde à toa, né? Ele tá lá, na Torre de Marfim, né? Ele não precisa nem tocar na comida que estão entregando na porta dele, né? Ele não precisa sair do Elysium, né? Para poder viver, para poder sobreviver durante essa epidemia, essa pandemia, né? Mesma coisa o pessoal do COI. Agora, que nem o Roberto falou aí, como é que um cara que não treinou vai chegar e vai dar ali
o sangue dele para poder vencer uma competição, sendo que ele pode se contaminar durante a competição, antes da competição, após a competição. É surreal, velho. É uma coisa que já tinha que ter cancelado há muito tempo. Os caras tomou um tempo violento e agora vem com essa conversinha, essa ladainha aí. Ah, nós vamos cancelar, viu, gente? Ó, não vai ter esse ano, tá bom? Ah, te falar, viu? Bom, e entrando aqui agora no nosso tema do debate de hoje, né? O nosso tema do programa de hoje, que é o bloco onde a gente traz algum aspecto, alguma discussão que esteja rolando aí, alguma coisa que chamou muita atenção, não necessariamente uma notícia, né, mas alguma coisa aí que esteja movimentando as discussões entre a galera. E nesse programa, baseado no que aconteceu aí nos últimos 2-3 dias, até que o Cadu levantou aí, né, sobre o Roberto Justus e tal, não tinha outra coisa que a gente pudesse falar nesse programa, que é esse movimento que eu tô chamando dos negacionistas do coronavírus, né? Igual tiveram os negacionistas do Holocausto, né? Que você tem lá o Museu do Holocausto, você tem relatos, você tem documentos, fotos, mas tem uma galera que nega. Então, o coronavírus é a mesma coisa, né? Então, a galera que ela é negacionista do coronavírus. E nesses dias aí a gente teve aqui um time de craques nesse time maravilhoso dos negacionistas. Posso citar aqui, ó, por exemplo, Luciano Hang, né? Também conhecido como Véi da Van, lá no seu terno. O Abutre? O Abutre, no seu terno verde e amarelo, ele disse: o dano na economia vai ser muito maior do que na pandemia. Desligar a economia é fácil. Como vamos voltar? Como vamos ligar? Né? Questionou aí o velho da Havan. O senhor Roberto Justus, aí, que já foi o Aprendiz, né? Já apresentou o Aprendiz e outros programas, já até gravou CD cantando, enfim. Assim como Donald Trump. Exatamente. Ele falou o seguinte: olha, eu falo muito de estatística. Se nós olharmos para o número de casos no mundo, são 300 mil casos de coronavírus no planeta inteiro. São 15 mil mortos. É uma pena que não houvesse nenhum morto. Ninguém consegue lidar com pessoas morrendo. É muito triste. Não tenho dúvida disso. Mas 15 mil mortos para 7 bilhões de habitantes é um número muito pequeno. Ele disse, né? O dono do Madeiro, o senhor Júnior Dursk, né, afirmou que o país não pode parar por 5 ou 7 mil mortes apenas, né? Então dá pra continuar aí. E por fim, né, o exemplo mais emblemático desse time de malucos aqui é o senhor, né, o digníssimo Olavo de Carvalho, que gravou lá um dos seus hangouts, lá ele, Bernardo Kister e tudo mais, e teve até o vídeo retirado do YouTube. Nem o YouTube aguentou esse vídeo do Olavo de Carvalho e nem o YouTube aguentou esse vídeo do Olavo, né, e retirou ele, onde o Olavo fala diversas coisas malucas, mas dá pra registrar só aqui o seguinte, olha, só pra resumir. O número de mortes dessa suposta epidemia não aumentou em um único caso o número habitual de mortes por gripe no mundo. É o mesmo que dizer que essa endemia simplesmente não existe. Na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus. Para confirmar, você precisaria fazer o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum, né? Argumentou aí o digníssimo Olavo de Carvalho. Começando então a roleta aí para quem quiser comentar. Roberto, tem até medo. Ah, cara, eu já falei que se o cara é velho e ele tem dinheiro, a gente não tem que escutar ele, a gente tem que descer a paulada, meu irmão. Eu brinco, mas infelizmente o surto de coronavírus. Eu brinco, mas é verdade, tinha que descer mesmo. Eu brinco, mas é verdade, mas eu sei que as pessoas não vão fazer isso. Então, no fim, fica tudo uma brincadeira. Mas, cara, o velho da Havan tá devendo grana pra caralho, pegou dinheiro do BNDES pra aplicar 50 milhões, aplicou 20, embolsou o resto, sabe? Tá sendo investigado, ele finge que não. Como todo mundo que sempre levanta a voz pra falar de moral e bons costumes, geralmente é hipócrita. Roberto Justo, pelo amor de Deus, falando que só vai morrer velho. Ele tem 62 anos, porra! O cara pensa que tem 20, sabe? E aí vem o cara do Madeiro também. Não tem que levar em consideração a opinião dessa gente, cara. É gente que só pensa no próprio lucro. O cara que quer que o empregado trabalhe pra ele agora e tá pensando na economia, sabe? É o mesmo cara que fala: o pobre não sabe economizar dinheiro, por isso que ele é pobre. Então, se você ficar um mês sem receber o faturamento, você vai falir? Que tipo de empresário você, sabe? É uma narrativa muito distorcida. Um velho, rico, falando, dizendo para as pessoas voltarem a trabalhar, ignore. É isso que eu vou falar pra você. Ah, cara, como falar desse tipo de gente? Cara, eu tô cansado com esse tipo de declaração, assim, que você perde até
coisa, o Roberto foi muito elegante. Eu esperava que ele fosse matar o Olavo de Carvalho ao vivo aqui, cara. O Olavo de Carvalho eu não levo em consideração, então eu só ignoro. Então, cara, o Roberto eu não leva em consideração, mas o problema é que muita gente leva em consideração. Mas por quê? Porque é o arquétipo do sábio. Ele é velho, ele tem vários livros atrás dele, ele fala coisas com uma linguagem complexa. Então, a grande parte da população vai entender que ele é um cara genial, é o pensador da época. Ah, vai se fuder, mano. Porra. Cansado disso já, cara. E assim, tem essa galera falando essas merdas sim, porque tem gente pra acreditar. Tipo, tu faça aqui um apelo pra quem tá ouvindo e quem minimamente dá 1% de razão pra essa galera aí, cara. Vai se informar, vai se estudar, caralho. Larga a mão de ouvir esses caras, velho. Você só tá atrapalhando você, como pessoa que tá se tornando um energúmeno, e tá atrapalhando as pessoas à sua volta que estão sofrendo por ter que lidar com um tipo de filha da puta assim, cara. Porra, cansa a beleza da gente. Olha, resumidamente, vou dar um exemplo do que eu estou vivenciando. Eu tenho dois caras que trampam comigo na emissora, que são partidaristas ao Bolsonaro. 2 jornalistas. Existe. Como já diria o Alborguete, o capeta existe. O que acontece? Um deles já nem conversa mais sobre política porque ele já entendeu que a escolha que ele fez não foi tão boa assim. O outro continua cabeça dura, mas é porque a vida dele inteira, ele não quis buscar repertório, não quis se aprofundar, né? Não quis entender, vamos dizer assim, não quis estudar, vamos resumir a história. Beleza. O que acontece? Hoje, agora há pouco, antes da gente entrar aqui para fazer o podcast, uma dessas pessoas, né, esse mais ignorante, manda um vídeo no nosso grupo de WhatsApp com um deputado federal falando no Congresso que ele foi secretário de saúde de Santa Catarina e que combateu de frente, né, o H1N1 e que esse vírus que tá aí não é tudo isso daí que estão falando e que, assim como o velho da van, assim como o Justus, assim como tantos outros ignorantes, eu não sei se é ignorantes, né? Eu quis ver o próprio umbigo, né? Os caras são bem inteligentes até, controle de massa, né? E aí, no caso, o cara falando um monte de coisa, porque não precisava isolar, que não sei o quê. Aí eu simplesmente mandei uma mensagem falando o seguinte: essa vai ser minha última mensagem aqui, não vou mais fazer o contraponto com você, se acredita no que se acreditar, mas me entristece muito você mandar esse vídeo e não pensar o que veio atrás, o que tem por detrás de tudo isso. Primeiro de tudo, esse cara deve ser um gênio, né? A gente deve ter um gênio aqui dentro do Brasil, porque as políticas da China, da Coreia do Sul, da Ásia como um todo, da Europa, foi de isolamento. A China conseguiu conter o vírus, a Coreia quase não foi contaminada, e outros países aí estão com isolamento total. Cara daqui do Brasil, que foi secretário de saúde, ele deve ser um cara que é à frente do tempo dele para ele conseguir falar assim que tá todo mundo errado, só eu e algumas pessoas estamos certos. Então é isso, gente. Tipo assim, tem uns caras que são muito mais inteligentes que a gente, que mora aqui no Brasil, que são, especialistas em burrice. Então assim, gente, só pra fechar, tá, esse bloco de debate, eu não vou entrar nesse mérito nem humanitário sobre essas coisas de aceitável morrer ou não morrer tantas pessoas. Eu só vou dizer o seguinte: parem de focar na questão da mortalidade pelo vírus, gente. Não sejam ignorantes. Já foi explicado diversas e diversas vezes que não é só a questão da mortalidade do vírus, não é só a questão do velho que vai ser contaminado e que vai morrer, gente. Não é só isso. Pensem o seguinte: você que é saudável, que não tem contato, que não é velho, se você sofrer um acidente de carro hoje, você for para um hospital e tiver um surto lá, você não vai ter como ficar, cara, não tem leito. Se você precisa fazer uma cirurgia, se você tá, sei lá, fazendo uma obra em casa e corta um dedo fora, você tá ferrado, cara, porque você vai pro hospital, você vai ficar na porra de uma fila, não tem gente para te atender, as emergências estão lotadas. Então assim, não é só a questão da mortalidade pelo vírus, tem toda a questão do colapso, e eu não estou sendo alarmista, eu estou usando as palavras do ministro Mandetta, nosso ministro da Saúde, que já disse o seguinte: se não controlar, vai entrar em colapso. Então assim, parem de focar só nisso, porque vai morrer só pouca gente. Não é só isso, não é só isso, tá? Então isso não é
ninguém tá aqui explicando nada pra vocês que seja a descoberta da roda, não, tá? Então, assim, isso tá sendo falado e refalado em diversas mídias aí, gente. Então, só pra fechar, pensem no que quiserem, tenham a ideologia política que vocês quiserem, só não sejam burros, porque vocês vão estar colocando a vida e a saúde de vocês e da família de vocês em risco. E pra fechar o programa, né, sempre é uma coisa quente, acalorada, né, às vezes até um pouco desgraçadas da cabeça, que a gente fala aqui no Zona em Quarentena. Então a gente sempre tenta terminar o programa com um bloco, usando alguma notícia aí engraçada, bizarra, curiosa, né, alguma coisa pra gente tirar um pouco o foco aí desse clima pessimista. Então hoje eu vou trazer uma notícia aqui do G1, né, lá de Santa Catarina. Coronavírus. Polícia faz tempestade de areia e espanta banhista nas praias, né? A ação ocorreu ali durante um sobrevoo em uma praia da Grande Florianópolis. Basicamente, vai ter link aí na postagem, lembrando que se você está ouvindo esse podcast em agregador, se você está ouvindo inclusive no YouTube, que a gente está disponibilizando lá no canal do Zona E no YouTube, no Spotify, enfim, tudo que a gente fala aqui de notícia, de dados, a gente coloca link, tá? Lá na postagem original no site do Zona E, nada aqui é falado de invencionice, tá? Tudo tá lá registrado para vocês conferirem as fontes. Eu tô com esse link aqui do G1. Tem um vídeo, quem quiser entrar. É um negócio assim, cara. Eu imagino o piloto, o oficial responsável pela operação, já puto de ter que falar e pedir para as pessoas não irem à praia, não frequentar. Ele passar e falar assim: dá um rasante com essa merda aqui, eu vou levantar poeira. E pensa naquela poeira de praia que às vezes a gente tá na praia, né? Já dá aquela lambada de vento, às vezes assim, que a areia bate nas costas, já dói, né? Já vem no olho. Você imagina o cara dar aquela envergada no helicóptero pra jogar areia na sua cara igual um chicote. Cara, é sensacional. O cara vai estar quase um golpe de um personagem de anime. O cara vai estar tomando banho daqui a 2 semanas e ainda vai estar caindo areia, maluco. Puta, cara. Merecido. Nossa, merecido. É sensacional. O cara que teve essa Pensa ideia, na onde que entrou essa areia. literalmente botando com areia, né? Em cima de banhista aqui, cara. Cara, isso aqui pra ficar melhor, ele tinha que estar com um megafone, né? Tipo, vai pra casa, filha da puta, né? E jogar areia nas pessoas, assim. Ai, cara, sensacional, sensacional. Parabéns, tá? Pra polícia militar aí de Santa Catarina, fazendo um excelente trabalho de jogar areia na galera. Tá? Realmente, inclusive se a polícia aqui do Rio quiser fazer isso também, é muito bem-vindo. Eu não sei se vocês viram um videozinho daqui de Minas Gerais, um cara gravando, acho que em Belo Horizonte, um forró cheio de velho na entrada, mas abarrotado de velho, aí o cara gravando, falando, olha aqui, ó, todo mundo pedindo pros velhos ficar em casa, olha o que eles estão fazendo. Aí o cara passa e dá um grito, os velhos quase infartam, vai pra casa, velho! Você tem um vídeo disso? Se tiver o link, manda pra eu acho que eu tenho aqui, eu mando pra vocês. Vai. Manda, pô. Então é nesse clima de compaixão aos idosos e aos banhistas que a gente vai terminando o Zona em Quarentena, essa edição aqui do nosso podcast. Então aquele espaço aí para recados e despedidas, senhor Roberto II. Como eu sempre falo, se você gosta de me ouvir falando besteira aqui, você também pode me ouvir falando besteira no youtube.com/A Hora Suave. A gente começou essa semana uma série de recomendações de filme para passar tempo aí nessa quarentena, e daqui a pouco vai ter recomendação de livro, de quadrinho, então pode colar lá também em todas as nossas redes sociais, só procurar A Hora Suave. A gente tava falando, né, Roberto? A gente vai instituir o novo bloco aqui, o Corona Dicas. Puta que pariu. Com recomendações contagiantes, né? Não! Não que para o Thiago, cara. Nossa, mano. Vai, Denis. Seu momento. Então, galera, a gente tá meio com os processos parados lá por essa questão de coronavírus aí, mas tem lá o analisador, o sala da Discord, sempre com conteúdos que, se você dá uma releitura, você vai achar muita coisa que a gente falou lá atrás. Inclusive, fazer um convite pontual aqui. A última vez que eu gravei com o Cadu um podcast lá pro sala da Discord foi quando o nosso presidente Biroliro ganhou. E muita coisa que a gente pensou lá atrás, que prospectou antes do cara assumir, aconteceu, né, Cadu? Foi, velho.
A gente é a mãe de Ná, a nova mãe de Ná. Vem com nós que é sucesso, velho. Profeta do Apocalipse, né? Infelizmente. E agradecendo aqui a presença, né, do Cadu, que participou com a gente aqui, trouxe um pouco da experiência dele aí como jornalista também, e enriqueceu o conteúdo de hoje. Cadu, obrigado pela presença, cara, e dá um recado aí, se quiser deixar algum jabá, algum contato, o momento é todo seu. Valeu, Thiago. Obrigado aí, Thiago, Roberto, Denis, né, por nada, é uma honra participar de vocês. Eu fico vendo o Denis aqui participando sempre do podcast de vocês. Eu fico com uma inveja, velho, porque tem hora que a gente tem vontade de falar. Tanto que eu falei pra caralho hoje aqui. Mas aqui, só pra concluir, obrigado, né? Agradecimentos aí pela me darem essa oportunidade de falar um pouquinho sobre minha profissão, que eu adoro. Segundo, não sou petista. Eu sei que quem tá ouvindo e vira e fala assim, nossa, é o petista, comunista. É bom esclarecer, como é que ele pode? Como é que ele pode falar assim de meu Deus? Eu sou de direita, viu, galera? Só não sou ignorante. Você só tá puto, o que eu posso... eu não sou de esquerda, não concordo. Eu só tenho bom senso, né? Entendeu? É que tem muita gente que não consegue separar, tipo assim, eu preciso ter um inimigo. Mas tudo bem, isso fica para outro podcast. Agora, quem quiser me seguir em rede social é Cadu Lopes TV. Cadu Lopes é com K e tudo junto, né? Cadu Lopes TV, tudo junto. E lá no Instagram, eu só mexo com o Instagram. Twitter, Facebook eu não mexo. E tem o TV Alterosa Sul de Minas, que é a nossa página do Facebook lá. Quem quiser acompanhar aí as minhas reportagens e as dos meus colegas, é só dar um chego lá e curtir a página. Valeu, moçada. Valeu, galera. Eu vou dar uma animada no Cadu pra ele fazer mais coisa. Ele tem umas opiniões muito loucas. Racha o bico. Tá certo. Bom... Eu sou retardado, a verdade é essa. Bato bem, o parafuso ficou longe. Bom, e antes de encerrar aqui, antes de despedir, eu quero fazer um anúncio, um agradecimento, um jabá, tudo junto, porque a partir dessa edição o nosso programa vai ser editado pela galera digníssima aí do Audio Heroes, tá? Uma empresa que cuida aí de edição e produção aí de conteúdo de áudio, né? Encabeçada pelo meu colega, pelo meu chapa, né? Pelo meu amigo aqui de profissão podcaster e também meu maninho aqui, meu amigo pessoal, o senhor JP Moraes, tá? Junto com abraço, JP! Junto com o Wallace Rodrigues aí, que trabalham, né? Que fundaram aí a Audio Heroes, trabalhando aí com edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria de podcasts. Então, se você tá procurando, se você tá ouvindo aqui o Zona em Quarentena, né, de repente você não é exatamente desse mundo de podcasts, ou é também, e tá procurando aí alguém pra te dar uma mão, pra trabalhar aí de repente alguma coisa mais acessível. Os caras são super bons de papo, bom de conversa, tem outros clientes aí, o pessoal lá do Café com Porrada, os conteúdos da Warpcast, que lança aí 300 podcasts por mês, né, sempre tá lançando alguma coisa, então, e outros clientes aqui também, mostrando que os caras estão bem ativos aí nessa atividade podcastal. Então eu vou deixar o link agora fixo em todos os nossos programas aí. Quem entrar na nossa postagem, eu vou deixar aí o link fixo para você conhecer a galera do Audio Heroes, tá? Que tá ajudando a gente aí. Inclusive o JP entrou em contato comigo aí comprando a ideia, né? Ele entrou em contato, me chamou, falou: cara, projeto bacana, quero ajudar vocês de alguma maneira aí, quero fazer a minha parte também, quero ajudar de alguma maneira. E não só o JP, mas outros amigos também, inclusive da área médica, amigos enfermeiros, galera aí que trabalha até com microbiologia, cara. Um amigo meu que trabalhava com isso que eu nem sabia e viu que eu publiquei aí as edições do Zona em Quarentena e se interessou em ajudar. E eu só posso agradecer. A gente vai tentar trazer outros profissionais aqui de outras áreas, como a gente fez com o Cadu, né, para falar e enriquecer mais o nosso programa, porque, como a gente falou lá na edição piloto, esse é um projeto que a gente espera que acabe logo, mas enquanto ele durar, ele vai ser feito assim com muito carinho, com muita atenção, muita responsabilidade, porque acaba sendo aqui uma forma também da gente tentar ajudar de alguma maneira, né? Tantas pessoas ajudando aí, seja na área médica, sejam jornalistas, enfim, né? Todo mundo ajudando, e nós, como comunicadores, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, quero agradecer a galera do Audio Heroes e também a todo mundo que se ofereceu aí para ajudar a gente. Fora isso, você encontra o Zona em Quarentena no seu feed aqui. Agora eu acho que eu já consegui normalizar
atualizar o feed, você encontra ele aqui no zonae.com.br, juntamente com o restante da nossa família de podcasts aqui. Breve estaremos também no Spotify. Agora eu acho que para essa semana já vai entrar no Spotify e no canal do YouTube, lá do Zona E. Se você também gosta de ouvir conteúdo pelo YouTube, a gente também tá por lá e nas demais plataformas aí e aplicativos de podcasts. Então é isso, galera. Ficamos por aqui em mais essa Zona em Quarentena. Valeu! Falou! Do vírus? Sim, vão morrer. Então, alguns por estar já com deficiência, outros que vai acontecer. Vai pegar o cara, pegou o cara no contrapé, vai acontecer, lamento. Essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus. Para mim, Luciano, é muito simples, né? Quando eu vi a situação feia, eu cancelei os pedidos. É muito simples. E vou ter dinheiro para pagar tudo o que eu comprei. E vai me sobrar dinheiro. Então, eu simplesmente fecho as lojas, cancelo os pedidos de todos os meus fornecedores, tenho dinheiro para pagar tudo e vai sobrar dinheiro no meu bolso. Eu quero dizer que nós estamos dando um tiro de canhão para matar um pássaro. Nós estamos exagerando na dose. Eu nunca disse que não tem que tomar cuidado, mas se a gente analisar, nós estamos parando a economia brasileira, nós estamos destruindo o que vinha se recuperando. O Brasil não tem essa condição de ficar parado assim. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Eu sei que nós temos que chorar e vamos chorar cada uma das pessoas que morrerem com o coronavírus. Isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Fechando o shopping. Tem gente que quer fechar a igreja. Quer fechar a igreja, é o último refúgio das pessoas, né? Lógico, o pastor vai saber conduzir lá o seu culto. E aí eu vou pegar e vou pra praia, né? E quem sabe, eu tenho que mandar 22 mil colaboradores embora. É uma pena que não houvesse nenhum morto. Ninguém consegue lidar com pessoas morrendo. É muito triste, não tenho dúvida disso. Mas 15 mil mortes para 7 bilhões de habitantes é um número muito pequeno. Mas nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil. Quando a chuva está vindo aí, você vai se molhar. Agora, se você botar uma capinha aqui, tudo bem, passa. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.